Olá, gente, tudo bem? Chegamos aqui ao 5º dia da Semana do Intercessor. Essa Semana do Intercessor tem trago aí muitas perguntinhas para a gente estar aí alinhando com as dúvidas que todo mundo tem, amém? Hoje nós vamos falar sobre o segredo do intercessor, a vida de oração, intimidade com Deus. O intercessor, ele não busca conhecimento, mas ele busca intimidade com Deus. Então aqui é o esconderijo do Altíssimo como um lugar de revelação e proteção. É um exemplo bíblico aqui, é Ana que orava em silêncio, mas a sua oração moveu os céus. E 1 Samuel capítulo 1, versos 9 ao 20. Então, o poder da intercessão está no secreto e não no palco. Esse é o poder da intercessão, amém? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai que está no secreto. O segredo do intercessor, ele não está no lugar onde... Ele está no lugar onde ninguém vê, que é no quarto. No quarto secreto. Eu não gosto de falar quarto de guerra, gente. Eu gosto de falar quarto secreto. Por quê? Porque eu estou já alinhando a um nome. O quarto da gente é um quarto onde a gente dorme. Não é o quarto da gente. Presta atenção no filme. Ela separou um ambiente só para fazer isso. Não era o quarto dela. Era um quarto só para ela orar. Era um ambiente só para ela guerrear. Não era o quarto dela, né? Então a gente assim tem que parar para pensar um pouco o que a gente está trazendo para o nosso quarto. Então o quarto secreto é um ambiente onde a gente tem intimidade com Deus de uma forma muito ampla, porque o coração verdadeiro ele é intercessor. E Ana nos dá esse exemplo clássico. Ela orou em profundo quebrantamento e ela levou suas lágrimas e súplicas ali, onde ninguém, além de Deus, sabia a sua dor. Lembrando aqui, gente, só para cortar um pouquinho, propagar aqui, a gente vai iniciar o jejum de Ana, tá? Aqui no YouTube. O jejum de Ana, ele vai se iniciar dia 10 de setembro. Então aqui, continuando, o intercessor, ele não busca reconhecimento humano. Ele ora porque ele compreende que o mover do céu acontece onde o homem não interfere. Então, o quarto secreto é o lugar de alinhamento com Deus. É um encontro com o Espírito Santo, onde o intercessor ele aprende a ouvir, a discernir, a esperar. É o lugar onde a intercessão ela se transforma em poder, porque Deus ele honra a sinceridade de um coração que clama em secreto. Esse é o lugar da preparação, onde o intercessor ele recebe a instrução, a revelação e ele é direcionado. E é também o lugar onde ele pode descansar espiritualmente, porque o intercessor ele enfrenta suas batalhas invisíveis, que só Deus pode ali sustentar a oração em secreto. Não é passiva, gente, aqui é estratégica, tá? Estratégia bem intensa. Por quê? Porque ela é transformadora. Quando o intercessor ele se retira para orar, ele aprende, gente. Ele aprende a depender totalmente de Deus. E aqui é um reconhecimento que nenhuma força é suficiente. No quarto secreto, ele se torna um canal puro da vontade de Deus. Se torna ali uma pessoa totalmente voltada a Deus. E não é um lugar de distração. É um lugar onde ele se torna um canal puro da vontade divina, sem sequer distrações, sem pressões externas, mas com foco na sua ação divina ali e verdadeira. A intercessão ela não depende do palco, nem das redes sociais, tá? Mas da qualidade da sua busca com Deus. A multidão, ela pode até acontecer, mas na realidade a nossa intimidade maior com Deus é através da perseverança. O segredo, o secreto, ele é mais importante. O oculto, ele é poderoso. Então, o Senhor aqui fala sobre o quarto secreto, que é o segredo do intercessor. Não é um lugar físico somente, né? É um estado espiritual, um espaço onde você encontra, eu digo físico e espiritual também,
Você se encontra com Deus, você tem profundidade. Ana nos ensina que quando nós oramos com sinceridade, a intensidade de Deus vem e Ele ouve e responde. E é nesse silêncio que a estratégia celestial é revelada, que a unção é liberada, que a palavra se torna espada em nossas mãos. Então o intercessor, ele aprende que o poder da intercessão não depende de aplausos ou visibilidade, mas de fidelidade e constância. Cada lágrima derramada em secreto é um gemido silencioso. Cada palavra, súplica, ela é registrada no céu e tem um efeito na terra. O quarto secreto é também o lugar de transformação interior. E é ali que o intercessor é moldado, que o caráter é aperfeiçoado, que a sua fé é transformada. Você aprende a esperar, você aprende a confiar, a ouvir o que o Espírito Santo realmente quer que você faça. Interceder é esperar, confiar, ouvir com calma, porque o intercessor ele é fortalecido para enfrentar as batalhas espirituais. E uma coisa que a gente precisa lembrar aqui é que tudo é feito em secreto. Sem valor eterno, a gente não consegue, gente. A gente tem valor eterno, tá? A gente não vai ter valor, ninguém vai reconhecer nosso trabalho. Pode acontecer sim, mas isso é muito raro. Deus, ele honra o esforço oculto. Então, ele multiplica os resultados. Por isso que nós não devemos nos desanimar. Se ninguém vê as suas lágrimas, se ninguém vê, amém, gente. Ninguém vai entender o seu clamor, não. Cada intercessão ela é feita nesse espaço secreto. E o mover no coração de Deus vai ali alterando os destinos. Vai fazendo. Então, quando você ora em secreto, você se alinha à vontade de Deus. Eu quero dizer aqui para as mulheres que oram pelos seus maridos que estão afastados, que isso é uma coisa muito séria, tá, gente? Tem casos e casos. Deus tem me mostrado muitas situações, eu como terapeuta, eu tenho conhecido muitas histórias que tiveram final felizes e outras que tiveram finais que realmente foram decisivos para a história de uma mulher ou de um homem. Então, aqueles que estão cativos no quarto secreto é um espaço de intimidade para você se entregar, revelar. É ali que o intercessor ele aprende e depende totalmente de Deus, porque não há interferência humana, apenas a palavra divina que fica entre você e Deus. É nesse lugar que Deus começa a trabalhar de maneira sobrenatural, preparando respostas ali para você, abrindo portas, né? E cadeias são invisíveis, são quebradas. E ali Deus vai te ensinando a receber o seu chamado mais claro dentro desse quarto secreto. Quando a gente se entrega com poder através da intercessão, a nossa intimidade e a nossa fidelidade com Deus, ela é mais clara, mais calma também. Quanto mais você espera, maior é o mover de Deus. Quanto mais você busca, mais Deus derrama sobre a tua vida. Então não desista, não se canse, porque o segredo do intercessor é transformador. Ele muda a realidade, ele liberta vidas, ele restaura corações e ele prepara caminhos para agir sobrenatural de Deus, para que venha acontecer. Que você hoje possa compreender que a sua intercessão é preciosa, poderosa e faz parte do plano eterno de Deus, amém? Deus, ele conta sobre tantas coisas que a gente precisa ter essa persistência, né? Então não pare, não ceda, porque o Senhor ele fortalece as suas mãos cansadas e firma os teus joelhos vacilantes e dá coragem para você continuar dentro desse quarto secreto. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós intercedemos nessa hora não apenas por um pedido, mas por uma voz que ecoa no trono dos céus. Senhor, nós não queremos aqui somente orar, mas clamar por vidas que dependem da sua perseverança. Senhor, eu clamo, Senhor, não por mim, mas pelos que não podem clamar, aqueles que não se levantam, que não têm reconhecimento, mas por compaixão, Pai. Ensina cada um a clamar com intensidade. Aqueles que não têm força, levanta.
Há situações aqui que parecem impossíveis, mas, Senhor, ensina essa pessoa a chorar quando a dor, Senhor, dos outros tocar no seu espírito. Ensina ela a discernir, a gemer com lágrimas que tocam o céu, porque o clamor do intercessor, ele atravessa o tempo, as circunstâncias, ele rompe cadeias, ele quebra fortaleza, ele traz liberação e libertação. Ele não desiste diante de aparente silêncio, porque ele sabe que a resposta vem do Senhor. Então, Pai, derrama o entendimento. Não há demora, mas derrama o teu entendimento, a tua preparação, que essa pessoa possa se levantar todos os dias, mesmo cansada, fortalece para que ela possa clamar com fé inabalável. Fortalece, Senhor, cada clamor com coragem. Quando tudo parecer contra, o Senhor venha fortalecer. Pai, registra no céu, Pai, neste momento essa oração, para cada intercessor, Pai, que tem buscado o impossível, que ele não tem se contentado com o parcial, mas tem clamado pelo total, que ele não se contente com o conforto, mas carregue o peso da transformação e do intercessor, porque ele tem o chamado, que cada oração que ele fizer, intensa, não seja só uma batalha vencida, mas seja, Senhor, um derramar da semente de vitória que o Senhor já fez sobre a vida desta pessoa. Pai, que cada gemido silencioso seja um perfume diante do teu trono. Ensina, Senhor, o teu povo a clamar pelos pedidos, pelos esquecidos, pelos oprimidos, os doentes. Ensina, Senhor, o teu povo a clamar pelas famílias, pela cidade, pela nação. Ensina, Senhor, o teu povo a clamar por aqueles que não têm força para orar. Ensina, Senhor, o teu povo a clamar em unidade, sabendo que o amor unindo produz resultados sobrenaturais. Nos dê, Senhor, a persistência quando tudo diz que não. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que a força venha aos fracos, que a cura venha aos feridos. Eu coloco agora você como vaso, que o Senhor possa te colocar através de muita intimidade, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, respostas venham, que você não busque a glória, mas busque a manifestação dela sobre a tua vida. Eu não busco, diga comigo, eu não busco recompensa, mas a vontade é divina, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Queridos, que Deus possa derramar, que Deus possa vos dar uma sexta-feira de bênção, de vitória. Eita glória! Louvado seja Deus. Tão bom, né, queridos, quando a gente se coloca na presença do Pai, Deus vai lá e nos dá o caminho certo, amém? Deus me abençoar. Vamos para nossas perguntinhas aqui. Amém? Vamos lá. Primeira perguntinha aqui, tá, gente? O intercessor, ele pode assumir o lugar de Deus na vida do outro? Nunca, jamais. Ele é apenas uma ponte. Ele não é o Salvador, ele é uma ponte. Então, quando tentar substituir Deus, ele cai no erro da soberba, tá, gente? Isso é soberba. Tem pessoas que se der um pouquinho de liberdade, ela se sente um Deus, né? Deus é o Senhor da glória, ontem, hoje e eternamente. E a outra ele não dá. Isaías 42, versos 8. Tem uma pergunta aqui. O intercessor pode interferir na colheita que o outro precisa viver? Não, né? E sim, gente, vamos lá. Sim, ele pode. Se não discernir, ele pode. O intercessor pode interferir na colheita que o outro precisa viver? Pode. Pode, gente. Eu conheço, eu já fui vítima de muito disso, de oração contrária, tá? Às vezes, Deus, ele permite dores como disciplina. E a oração do intercessor, ela não deve anular os processos divinos, tá? Porque o Senhor, ele corrige em que ele ama, ele açoita qualquer que se recebe por filho. Hebreus 12, 6. Outra que é bem importante essa daqui, tá? Quando o intercessor ultrapassa seu limite espiritual. Quando ele ora sem direção. Tem pessoas que são muito... o emocional delas, elas agem mais pelo emocional do que pela razão. Essas pessoas, elas oram sem direção do espiritual. E elas se frustram muito.
porque elas agem pela emoção, carregando fardos que não são delas. O que Deus diz em Mateus 11:28? Vinde a mim todos estão cansados e oprimidos. Ah, pastor, é errado eu interceder sem pedir discernimento? Sim, claro, porque a oração ela se torna vazia. Ela se torna contrária ao propósito de Deus. Porque você intercede, isso exige sensibilidade espiritual. Então, o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O intercessor ele pode ser movido mais pela dor do outro do que pela vontade de Deus? Sim, isso é um perigo, tá? Quando você interceder por causa da dor do outro. Eu não aconselho não, tá, gente? Para interceder, você precisa amar seu chamado. Você não pode perder a visão do plano de Deus, porque senão você faz as coisas pela emoção. Por isso que muita gente está doente na igreja e fora dela. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A pergunta aqui, qual é o risco de interceder sem fé? É a mesma resposta que eu passei a dar. É falar palavras bonitas sem alcançar o céu. O intercessor ele precisa crer naquilo que ele pede. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O intercessor ele pode cair em vaidade por se sentir mais espiritual? Eu vou tomar uma água aqui. Sim. Quanto mais ele pensa que a sua oração ela é causa do mover daquela pessoa, é uma vaidade que ele tem. Por exemplo, olha, eu orei para você poder acontecer isso na sua vida. Isso é vaidade. Vaidade por se sentir mais espiritual do que a pessoa. Isso é muito perigoso, tá? Tomem cuidado com isso. Quem se gloria, gloria-se. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Não pode. O intercessor, ele pode orar fora do tempo de Deus? Sim. Porque isso gera... porque ele gera frustração também. Eu não gosto. Porque se eu orar fora do tempo de Deus, eu vou gerar muito desânimo. Eu vou estar fora do plano de Deus. Nem toda resposta é imediata. Tem pessoas que esperam anos, porque ela está fora do plano de Deus. Que nem todo tempo, tudo tem o seu tempo determinado, né? Eclesiastes 3:1. Penúltima pergunta. O intercessor, ele pode transformar a oração em manipulação? Gente, que pergunta maravilhosa essa daqui. Cláudia Santos. Desculpa, não pode falar o nome. Gente, ele pode. Ele pode se ele orar pedindo que Deus faça a sua vontade e não a dele. É um erro, é um perigo. Aqui onde a gente sabe que a oração contrária existe. Então, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42, tá? Os versículos que eu estou ensinando aqui, eles são ensinamentos para nós. O intercessor pode se perder tentando salvar a todos? Sim. Sim, principalmente porque ele esquece que a sua primeira missão é permanecer em Cristo, certo? Então, interceder é interceder. Mas ele não pode se anular espiritualmente. Tem gente que se anula espiritualmente. Aqui permanecer em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Uma esposa intercessora deve continuar orando por um marido que não sabe, que não quer saber de Deus? Ai, Jesus, essa aqui é fora do Brasil. Sim, é uma pessoa fora do Brasil aqui. Sim, mas sem tentar controlar, tá, gente? A pessoa pode interceder, ela pode se entregar a Deus, mas ela tem que saber que ela não convence o Espírito Santo por causa da oração dela, tá? É a pessoa que tem que querer, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. 1 Coríntios 7:14. Amém? Deus venha abençoar cada um de vocês com toda sorte de bênção.
Tem uma outra perguntinha aqui que eu quero deixar. E se Deus pedir para a intercessora parar de orar por alguém? Ela precisa obedecer, né? Precisa obedecer. Às vezes, a insistência humana ela pode estar impedindo o juízo ou o processo de Deus na vida dessa pessoa. Tome muito cuidado com isso. Não continues a falar comigo sobre esse povo. Deuteronômio 3:26. Pense muito bem. Amém? Que Deus abençoe e uma ótima sexta-feira.